Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas E aqui é a Gabriela. e hoje nós vamos falar de Future Perfect. Essas entradinhas são muito boas. Vamos lá, gente. Quando que a gente usa o Future Perfect? Geralmente é para você descrever uma ação que vai se realizar e vai se finalizar em um momento distante, um momento no futuro. Então, é uma ação que ela ainda vai acontecer e ela vai ser finalizada, entendeu? Assim, não tem nada aberto, entre aspas, nesse período verbal. E também é para você projetar o futuro, né? Que é uma das funções que existe nela. Então, como todas as outras, como sempre, nós temos 3 estruturinhas que tem no Future Perfect. Então, primeiro é a afirmativa. Como a gente viu nos outros, essa também vai ter um verbo auxiliar para mostrar que a gente está falando do Future Perfect. Então, vamos ver aqui como que funciona essa estrutura. Então, vamos lá. Ela é composta de sujeito. Nosso auxiliar agora é will have. Lembra que quando a gente viu o Future Simple, a gente viu que nosso auxiliar era apenas o will, que ele ia indicar a ação futura. Agora eu tenho o will have, que é uma coisa que vai acontecer, que dá a ideia de uma coisa que vai acontecer. E aí o nosso verbo fica no particípio passado, que é igual o que ficava no present perfect. Lembra que no future simple a gente usava o verbo no infinitivo sem o to. E nesse aí a gente já mudou, já é o past participle. Então prestem bastante atenção nessa parte da estruturação da frase. E o verbo nesse tempo verbal, nossa, ficou redundante, mas esse verbo tá na nossa listinha que a gente passou para vocês quando a gente falou de verbos, das estruturas. Então é só vocês verem na coluninha, porque é diferente a conjugação para verbos irregulares. Verbos regulares continuam as mesmas regrinhas que a gente já viu. Então é isso. E depois, claro, eu esqueci de falar, temos o complemento. Então vamos ver aqui o exemplo. Então, she will have spent money. Então, ela ainda vai gastar o dinheiro. Ela não gastou ainda. É uma coisa que ele tá falando, ele tá projetando uma coisa no futuro e essa coisa vai acontecer e vai ser finalizada. Então, essa aqui é a ideia. Então, she will have spent money. Segundo exemplo. They will have gone. Então, eles vão embora em algum momento do futuro. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer e essa ação vai se concretizar e se finalizar. Não esqueçam que sempre essa é a ideia. Agora vamos para o próximo. By the end of the month. Então, ele já deu a ideia pra gente, que é lá pelo fim do mês. You will have spent all your income. Então, lá pelo fim do mês, a pessoa, né, você, vai ter gasto toda a renda que ela tem. Então, essa é a ideia. Como vocês podem ver, o verbo spend, que é de gastar, tá conjugado no past participle e ele é um verbo irregular. Agora para o próximo, vamos ver. Também dá uma ideia de tempo antes de começar a frase. Então, before next week. Então, depois da próxima semana. He will have realized how good life can be for him. Então, tipo, depois da próxima semana que ele vai perceber o quanto que a vida é boa para ele. É uma frase meio reflexiva, né? Bonita, que é bom vocês saberem que a vida é sempre boa, mas focando na estrutura, nosso verbo aqui era realize e ele é regular, então eu só acrescento o ed, né? Então, realized. Caso vocês tenham dúvidas, mesmo com os verbos regulares, tem naquela listinha também. Então, não se preocupem, aquela listinha acho que vocês podem se apoiar bem nela. Então, vamos lá para a próxima estrutura. Agora, nós temos a estrutura negativa, que também não muda muito das outras coisas, né? Sempre a gente pega a estrutura afirmativa e acrescenta um note no meio dessa estrutura, né? Então, vamos ver como fica. Então, sujeito, mais o verbo, o auxiliar, né? Will, e aí eu vou colocar will not have, porque antes era will have.
Agora, will not have ou won't have, que é a forma contraída. Lembrando aqui que vocês não têm jeito certo ou errado de escrever. Você pode escrever will not have ou won't have, que eles vão te entender da mesma forma. Eu prefiro sempre a forma contraída. O Lucas acha mais polida a forma inteirinha. Então, assim, vai muito da pessoa. Então, depois vem o verbo no particípio passado novamente. Sempre lembrando que é particípio passado e que eu não vou usar o verbo no infinitivo. Foquem nisso para vocês não confundirem com future simple. E depois vem o meu complemento. Então, vamos ver aqui como que funcionam as estruturas. Então, I will not have ou I won't have graduated from college by this time next year. Então, ele não vai ter se graduado, né? Não vai ter se formado na faculdade pelo próximo ano. Mas isso, então, essa aqui é a ideia da frase. Então, lembrando que graduate é um verbo regular, então vou acrescentar o ed. Então, no verbo particípio passado, né? Então fica graduated. E a forma negativa, will not have ou won't have. E o from college by this time next year dá a ideia do futuro, da ideia da coisa que vai se concretizar ainda, que vai ser finalizada, que eu tô projetando o meu futuro. Agora vamos para o próximo exemplo. They will not have won't have changed their opinion. Então, assim, eles não vão mudar no futuro, claro, né? A opinião deles. O verbo change também é regular. Então, eu vou usar o change, formal, gente. E os auxiliares com not, will not have ou won't have. Gente, acho que nesse exemplo aqui, nesse slide, eu só coloquei exemplos de verbos regulares. Mas, novamente, eu digo os verbos... o guia de verbos que vocês têm tá naquela listinha que eu passei para vocês. O último exemplo. You will not have ou won't have finished your report by this time next week. Então, você não vai ter finalizado o seu relatório, que é report, nesse horário, nesse horário, né? Nesse tempo, na próxima semana. Então, é para dar a ideia justamente de uma coisa que vai acontecer. Tô negando com o not, então will not have ou won't have. E o verbo, novamente, que é regular, eu acrescento o ed no final. Então, vamos lá para a próxima estrutura. Então, por último aqui, nós temos a estrutura interrogativa. O que vai mudar, né? Como sempre, nós vamos trocar a ordem do auxiliar com o sujeito. Mas nesse tem uma coisa diferente, porque nosso auxiliar completo é will have. Só que nesse caso, gente, para projetar a frase no futuro, nós só vamos trocar o will. Então, vai ficar will no começo, mais o sujeito. Aí vem o meu have, para dar a minha ideia de uma coisa que vai acontecer, que eu estou projetando a coisa do futuro. O verbo no particípio passado e o complemento. Então, é uma mudancinha assim, uma coisinha diferente que tem no Future Perfect, mas que acredito que vocês não vão encontrar nenhuma dificuldade, porque vocês já estão acostumados, né, calejados com todas as outras estruturas. Então, acredito que vocês não vão ter dificuldade. Então, vamos ver aqui os exemplos, como que está estruturado toda essa parte, né? Então, vamos lá. Will you have finished all this amount of work by tomorrow? Então, a pessoa está perguntando se o fulano vai ter conseguido terminar todo o montante de trabalho que ele tem até amanhã. Então, tipo, uma projeção do futuro. Ele está perguntando uma coisa que ele quer que esteja finalizada, entre aspas, até o próximo dia. Então, o outro exemplo, lembrando, esse exemplo não é muito usual, né? Que eu coloquei a frase negativa, interrogativa. É uma coisa que eu só fiz para vocês saberem que existe, mas que o pessoal não usa tanto assim. Então, vamos ver só o exemplo aqui. Will not or won't they have all set up before I can pick them up? Então, é uma coisa também que tá projetando uma coisa que vai acontecer. Será que eles vão estar, tipo, com tudo pronto depois que
a pessoa X for buscar eles, é uma coisa que ainda vai acontecer. E é isso das estruturas. Vamos ver aqui alguns exercícios. Então, gente, agora vamos fazer como sempre, né? Completar aqui os exercícios, né? Que as lacunas referente ao Future Perfect. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo para vocês saberem mais ou menos como que a gente faz, como que é. E vamos lá. Então, Henrique, tananã, your choreography. Então, o nosso verbo to dance no afirmativo. Então, Henrique will have danced, porque eu tô falando no future perfect, uma coisa que vai acontecer e vai ser finalizada, your choreography. Então, o Henrique, ele vai dançar a sua coreografia. Então, vamos lá para a letra A. A frase é I, tanana, here for 6 months on June 23. Então, o verbo é to be, está na estrutura afirmativa, então vai ficar I will have been here for 6 months on June. Tanana. Então, lembrando aqui da conjugação no afirmativo, sempre vou usar o auxiliar will have e o meu verbo no particípio passado. Então, vamos aqui no segundo exemplo. Novamente, eu tenho uma ideia de tempo, então, by the time you read this, I... Tanana. Então, by the time you read this, I will leave... Não, desculpa, will have left. Então, essa aqui é a resposta daqui para dar uma ideia de tempo. Então, assim, no momento que você estiver lendo isso, eu já vou ter ido embora. Uma coisa que vai acontecer e vai ser finalizada, porque já vai ter ido embora. Então, para a letra C. You, tanana, your report by this time next week. Essa é exatamente a mesma frase que a gente usou no exemplo. Do exemplo no negativo. Só que estava no negativo. Agora a gente está usando ela no afirmativo. Então, you will have finished your report by this time next week. Então, verbo regular no passado, no particípio passado, finished. Então, aqui o próximo exemplo. Assim como eu falei lá na estrutura negativa, um negativo com interrogativo não é usual, mas eu coloquei para vocês saberem que existe. Então, fica will not have ou won't have they. Aí o verbo é to arrive, então arrived by 5. Então, Have arrived by 5. Opa, foi mal, gente. Have arrived. Esqueci do have. Ali, eu acabei falando have no começo e foi erro meu, gente. Perdão. Então, letra E. Também é uma frase interrogativa. Então, will you have eaten when I pick up? Opa! When I pick you up? Então, você já vai ter comido quando eu chegar para te buscar? Essa que é a ideia da frase, entendeu? Então, só revendo aqui os conceitos, eu tenho auxiliar will have. Quando eu tenho no afirmativo, quando eu tenho negativo, eu vou acrescentar um not. Então, fica will not have ou won't have. E quando eu tenho a frase interrogativa, will no começo, sujeito, o have mais o verbo no particípio passado. Então, basicamente, gente, future perfect é isso. Não tem nenhum monstro de 7 cabeças a ser desvendado aí nesse tempo verbal. E vamos seguir, então. Bom, dando continuidade aqui, então, agora nós vamos falar sobre o Future Perfect Continuous. E quando é que nós utilizamos o Future Perfect Continuous? Nós utilizamos para ações que continuará ocorrendo no futuro, por uma certa duração de tempo, ou até que outra ação a interrompa. Ou então, podemos utilizar para a relação de causa e efeito, entre duas opções, ou melhor, duas ações. Ou seja, a ação A acontecerá por causa da ação B. Isso lembra um pouquinho todos os tempos verbais com nome de continuous, tá bom? Que basicamente é tudo a mesma coisa, só que um é no presente, outro é no passado e outro é no futuro.
Vamos lá, então. Bom, como todos os tempos verbais, temos as 3 estruturas, que é a afirmativa, a interrogativa e a negativa, sendo que a afirmativa é composta por sujeito, o verbo to have no simple future, que é o will have, o verbo to be no past perfect, que é o been, e o verbo principal no gerúndio, que é com ing, e quando necessário, um complemento. Na maioria dos casos será necessário um complemento, porque senão nós utilizaríamos o simple future ou future simple, como vocês preferirem. Bom, então tá, vamos lá ao exemplo, tá? Primeiro exemplo. I have been running for 2 hours every day. Reparem, I é o sujeito. Will have é o verbo to have no simple future. O been é o verbo to be no past perfect. E o run, o running é o verbo run no gerúndio. E a tradução ficaria: eu estarei correndo por 2 horas todos os dias. Vamos lá. Pode ver que essa primeira frase dá um ar de continuidade, né? É como se ele estará correndo por 2 horas todos os dias da vida dele. Entenderam? Algo nesse tipo. Vamos lá, segundo exemplo. Lucas, you have been teaching at Cursinho Fay for more than a year by the time he leaves for Ireland. Ou seja, Lucas é o sujeito, will have é o verbo to have no simple future, o been é o verbo to be no past perfect e o teaching é o verbo teach no gerúndio, que é com ing. E a tradução ficaria: Lucas estará ensinando no cursinho por mais de 1 ano quando ele for embora para a Irlanda. Cabe vírgula aí nessa frase, mas tradução do inglês direto é corrida. Vamos lá. Terceiro exemplo. They will have been talking for over an hour by the time Gabriela arrives. Então vamos lá. O they é o sujeito, will have é o verbo to have no simple future, o been é o verbo to be no past perfect, o talking é o verbo talk no gerúndio, que é com o acréscimo do ing, e o resto é o complemento. E a tradução ficaria: eles estarão conversando por mais de 1 hora quando a Gabriela chegar. Ou seja, nesse caso, reparem que aquele segundo caso que eu falei, a relação de causa e efeito, né? Que vai estar conversando, que é a causa A, quando a Gabriela chegar, que é a causa B. Entenderam? Partindo aqui para segundo tempo, ou melhor, segunda estrutura, é a interrogativa, que é composta pelo verbo auxiliar do futuro, né, que é o will, o sujeito, o verbo have, o verbo to be no past perfect, que é o been, e o verbo principal no gerúndio, que é com ing, e quando necessário o complemento. Então vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. Will I have been running for 2 hours every day? Gente, só para explicar, tá? Eu usei a mesma forma, são as mesmas frases, só que na afirmativa, na interrogativa e na negativa, tá? Só para vocês terem uma base concreta de como são as estruturas dela. Mas vamos lá, enfim, vamos continuar. Will I have been running for 2 hours every day? Então, primeiro o verbo é o will, né, que é o verbo auxiliar. I é o sujeito, o have, que dá a intenção de ser o future perfect, né? É como se fosse o verbo auxiliar que indica o future perfect. O been, que é o verbo to be no past perfect, que é o been. E o running, que é no ing, para dar a intenção de continuous, de continuidade. Então é o verbo run com ing. Eu estarei correndo por 2 horas todos os dias? Essa seria a pergunta. Vamos lá, o segundo exemplo, então. Will Lucas
have been teaching at Cursinho FEI for more than a year by the time he leaves for Ireland. Então vamos lá. Will é o verbo auxiliar, Lucas o sujeito, have é o verbo have, que tem que estar na terceira posição para dar o sentido de perfect, né? Future perfect. O been, que é o auxiliar do continuous, e o teaching, que dá ar de continuidade, que é o verbo teach com ing, no gerúndio. E a tradução ficaria: Lucas estará ensinando no cursinho por mais de um ano quando ele for embora para a Irlanda? Vamos agora ao terceiro exemplo. Will they have been talking for over an hour by the time Gabriela arrives? Então vamos lá. Will é o verbo auxiliar no futuro, o they é o sujeito, o have é o verbo have, para dar, como eu já disse anteriormente, para dar o ar de future perfect, o been talking é para dar o ar de continuidade. E o verbo talking é o talk com ing. E a tradução ficaria: eles estarão conversando por mais de uma hora quando a Gabriela chegar. Então, vamos à terceira e última estrutura, que é a forma negativa, que é composta por sujeito, o verbo auxiliar na forma negativa, que é will not ou won't, qual vocês quiserem usar, o verbo have, o verbo to be no past perfect, que é o been, o verbo principal no gerúndio, que é com ing, mais o complemento, quando for necessário. A maioria das vezes será necessário. Então vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo. I will not have been running for 2 hours every day. I é o sujeito, will not ou won't, podia ter usado também won't aí. É o verbo auxiliar na forma negativa, o have precisa estar aí, o been é o verbo to be no past perfect, se torna been, e o running é o verbo run com ing, ou seja, no gerúndio, e o for 2 hours every day é o complemento. Então a tradução ficaria: eu não estarei correndo por 2 horas todos os dias. Essa frase é minha, com certeza eu não vou ficar correndo 2 horas todos os dias. Bom, seguindo aqui, vamos ao segundo exemplo, então. Lucas won't have been teaching at Cursinho FEI for more than a year by the time he leaves for Ireland. Então, ficaria na tradução: Lucas não estará ensinando no cursinho por mais de um ano quando ele for embora para a Irlanda. Reparem que o Lucas é o sujeito, won't ou will not é o verbo auxiliar na forma negativa, o have é o verbo have, precisa estar aí, o been é o verbo to be no past perfect, se torna been, né? E o teach no gerúndio que se torna teaching. Vamos lá ao terceiro e último exemplo. They will not have been talking for over an hour by the time Gabriela arrives. Então, they é o sujeito, will not ou won't. Você poderia ter usado aí will not ou won't, que é o verbo auxiliar na forma negativa. O verbo have precisa estar aí para dar o ar de perfect, o been talking para dar o ar de continuous. Então vamos lá. Eles não estarão conversando por mais de uma hora quando a Gabriela chegar. Ou seja, ela vai chegar e eles vão estar falando por menos de uma hora. Seguindo aqui, temos alguns exercícios de fixação. Bom, seguindo aqui nos exercícios, então, para fixação, como todos os outros exercícios, nós precisamos completar esses gaps usando o Future Perfect Continuous. Então, vamos ao exemplo. In September, I, in Brazil for a year. E o verbo é live. Então, ficaria: In September, I will have been living in Brazil for a year. Beleza, tranquilo, hein?
Vamos lá. Agora a letra A. Caio, for more than 2 hours when his plane finally arrives. Então, ele tava lá esperando. Olha, ó. Causa e efeito de novo, hein, gente? Causa e efeito de novo. Vamos lá. Continuando. Caio. O verbo é wait. Então, ficaria Caio will have been waiting for more than 2 hours when his plane finally arrives. Vamos lá, letra B. We, for over 3 days when we get there. Nossa, que trava-língua. When we get there. Foi mal, gente. E o verbo é drive. Então ficaria We will have been driving for over 3 days when we get there. Vamos lá. Letra C. In November, I, at my company for 3 years. E o verbo é work. Então ficaria In November, I will have been working at my company for 3 years. Gente, ar de continuidade, tá vendo? Ele não vai parar de trabalhar na empresa dele. Ele vai estar trabalhando por 3 anos. Provavelmente vai trabalhar muito mais. Amém? Não vai ser demitido. Então vamos lá. Agora vamos à letra D, que é They this car since January. January. Isso. E o verbo é isso. E o verbo é use e tá na negativa. Ó. Já tem esse detalhe. Então ficaria They won't or will not have been using this car since January. Vamos à letra E e última. When you finish your English course, you in New Zealand for over a year. E o verbo é live. De novo live, olha só, não me atentei a esse detalhe, senão eu teria colocado outro verbo, mas tudo bem. Estamos ali com ar de interrogativa, então ficaria Will you have been living in New Zealand for over a year? E é isso. Agora aqui, seguindo para um extra, para vocês terem um overview do Future Perfect Simple contra o Future Perfect Continuous. Então vamos lá. Como a Gabi disse, o Future Perfect Continuous é para falar de ações que estarão terminadas em um tempo futuro, que não tem continuidade. Então eu coloquei um exemplo entre aspas parecido, tá? Entre o Future Perfect Simple e o Future Perfect Continuous. Por exemplo, by the end of the next year, I will have finished my college. Ou seja, no final do ano que vem, eu terei finalizado a universidade. E o Future Perfect Continuous é para dar aquele ar de continuidade. Então vamos lá. By the end of the next year, I will have been finishing my third degree in the college. Ou seja, no final do ano que vem estarei finalizando meu 3º grau na universidade. Mas isso não quer dizer que eu estarei... como é que fala? Qual que é? Formado. Isso, que eu não estarei formado. Mas assim, vai ter um ar de continuidade aí. Entendeu? Ele vai continuar na universidade. Sei lá, vamos supor que vai até o 5º grau. Não sei. Isso se ele não trancar o curso. E não bombar. Mas é isso, entendeu? Essa é a principal diferença entre o Future Perfect Simple e o Future Perfect Continuous. É meio que vai acabar a ação. Por exemplo, eu vou finalizar a universidade. No outro eu vou continuar na universidade. Tem mais algum comentário que você queira acrescentar? Não, eu achei top. Parabéns, a explicação foi top. A sua também. Parabéns. Parabéns. Bom, então a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula meio descontraída. Espero que vocês também tenham sentido isso.
A gente tentou ser descontraído fazendo vários comentários aleatórios, que eu acho que todos os nossos vídeos são desse jeito, vocês não perceberam É um que eu não pouquinho. mostro a tela da Gabi, mas eu fico fazendo várias bobeiras enquanto eu tô explicando. E, às vezes eu consigo me controlar e às vezes eu solto uma risadinha, como foi o caso de hoje, soltei uma risadinha. Gente, é assim, né? Vou contar pra vocês aqui meu sentimento. Eu me sinto honrada quando meu nome aparece nos exercícios. Então, assim, eu expresso minha felicidade, entendeu? Bom, então, gente, sem mais delongas, era isso. Espero que vocês tenham entendido principalmente a diferença entre eles, tá? Uma aluna sugeriu a gente fazer uma revisão zona com todos os tempos verbais. Então a gente vai pensar em alguma coisa desse tipo. Na verdade, já estamos pensando em alguma coisa desse tipo. A gente quer fazer alguma coisa mais ao vivo pra vocês. Por isso que a gente ainda, voltando assim, o que a gente falou lá passada, a gente tá organizando pra gente fazer uma live num sábado. Porque a gente consegue rever, fazer o listening que todo mundo pediu. E é, tipo, bacana, né? Uma coisa também que eu queria comentar é que tem gente que não respondeu ainda o questionário lá no É muita Forms. gente, na verdade. A gente tem acesso, tá? A gente sabe essas pessoas que não estão respondendo, tá? Porque foi a gente que criou o Forms. Então, e, gente, teve uma coisa que me deixou meio assim, que teve uma pessoa que comentou que precisaria de mais estruturas. Mas as estruturas são a afirmativa, interrogativa e negativa. Aí eu não sei. Eu acho que a pessoa quis dizer mais exemplos lá, exemplos mesmo. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, mas a Gabi sempre usava 3 exemplos, eu usava um só. Aí agora tô passando a usar 3 exemplos como ela, 3 ou mais, né? 3 ou 4. É que assim, gente, não acaba caindo na mesmice, sabe? A estrutura sempre vai ser a mesma. Então não tem muitas variações dessa estrutura. Então sempre é, sei lá, um sujeito, um complemento, sujeito, um auxiliar, um verbo, um complemento. Então assim, a gente pode dar várias frases para vocês, mas assim, o entendimento principal, nosso objetivo principal é vocês entenderem a estrutura para quando a gente começar a analisar texto, que vai ter text interpretation em breve, um spoiler, em breve nós vamos começar a mexer com textos de vestibular com vocês, e aí a gente precisa que vocês saibam identificar isso. Porque eu não sei qual lista que foi, eu acho que foi na lista 5. Eu coloquei um exercício de vestibular onde a gente dava um texto e nesse texto você tinha que descobrir quais eram os tempos verbais no texto. Então, assim, são questões usuais e a gente está preparando vocês para isso. Então, foquem em entender. Os exemplos a gente vai dando conforme o tempo. O nosso segundo semestre, vocês vão perceber, se Deus quiser, se estiver tudo bem, se tiver passado o coronavírus e a gente estiver no presencial, ele tem uma pegada muito diferente do primeiro semestre. Como a gente tinha conversado no primeiro dia de aula, o primeiro semestre do ano é para a gente ensinar vocês as estruturas, aprender tipo o geral do inglês, aprender. A gente está tentando passar tudo que a gente tem de conhecimento para vocês, para quando a gente começar a segundo semestre, que é mais pauleira, que é texto, questão, toda a aula, a gente não vai ter mais review. Só, tipo, bem no finzinho, sempre quando tá perto do dia do vestibular, nós fazemos um review. Então, tipo assim, vocês vão ver como que vai mudar totalmente a sistemática. Então, por isso que agora nossas aulas são mais pausadas, a gente foca em dar exercício, a gente foca em dar estrutura. Mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E vocês vão se acostumar, mas assim, minha dica, foquem nos tipos de estrutura, em como elas são construídas. Porque vocês sabendo isso, também. Isso. Vocês sabendo isso, vocês conseguem identificar facilmente num texto, numa música, num filme, numa série. E é isso que a gente quer, né? Ainda mais, por exemplo, agora a gente não sabe como vai ficar, na verdade, o lance dos vestibulares, né? O Enem foi adiado, já saiu a notícia oficial.
Pelo que eu li da proposta, eles também queriam adiar os outros vestibulares, tanto de escolas públicas quanto privadas, né? Então a gente não sabe como vai ser até acabar essa crise do corona. Então, assim, tem que seguir estudando para os vestibulares, seguir sendo persistente, vocês têm que seguir o sonho de vocês, seguir fazendo de tudo para que dê tudo certo. A gente sempre vai estar do lado de vocês, mas essa situação deixa a gente meio desorientado, né? Porque a gente não sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Ontem a gente estava no dia normal, hoje em São Paulo já é feriado. Tipo, o quê? Entendeu? Então a gente não sabe as medidas que o governo vai tomar, então a gente tem que ser paciente nesse momento. E a gente sempre fala para vocês, continuem estudando, não deixem de estudar. Não é porque o Enem foi adiado que ele não vai acontecer, pode ser que mudem a data, podem ser que coloquem no começo do ano que vem, que provavelmente é o que estão planejando. Mas vamos ter paciência, vamos esperar, vai dar tudo certo. E outra, o Enem adiado é coisa até que boa, porque aí é mais tempo de estudo, entendeu? Sim, e dá possibilidade para pessoas que não têm tanto acesso também a estudar, né? Que é o mais importante, na verdade, eu acho. Porque 43% da população de estudantes que se inscreveram no Enem não possuíam um computador, não tinham meio de estudar. Nós falamos aqui que nós somos privilegiados em dar aula para vocês, de poder ter a possibilidade de fazer esse vídeo, falar com vocês pelo WhatsApp. A gente sabe que não são todos os professores que têm essa oportunidade. Então, também quero agradecer a vocês por serem dedicados, por sempre fazerem as lições. A gente sempre tá vendo. A gente é lerdo, gente. Eu sei que a gente é lerdo pra corrigir. Mas até o fim desse semestre sai. Isso aí. Bom, gente, a aula era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pra gente. Se quiserem conversar também, podem mandar mensagem. Às vezes demoramos um pouco para responder, por conta que também estamos em aula normal, igual vocês. Sofrendo. Mas a gente sempre responde, a gente sempre acha um tempo de responder. E não se acanhem, se tiverem dúvidas, podem perguntar. Tá bom? E acho que era isso. Até semana gente. que vem, na próxima aulinha. E é isso aí, força na peruca aí nos estudos. Hein? Isso, eu tenho uma observação. Nós não estamos mais fazendo os vídeos das tarefas, porque a gente quer incentivar vocês a entender os enunciados sem a gente explicar. Claro que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar pra gente à vontade. Mas a gente parou de gravar os vídeos justamente para ver se vocês estavam entendendo os enunciados. Exato. Mas qualquer dúvida pode vir falar com a gente explica numa boa, nada contra. E algumas pessoas vieram falar comigo sobre indicações de estudos para inglês, de como aprender. Eu estou preparando uma listinha de sites legais da gente usar. Pretendo falar isso quando acontecer a live, quero mostrar para vocês porque a gente vai ter mais tempo e vai estar ao vivo, né? Então é isso, gente. É isso. Um beijo bem grande, se cuidem. A gente gosta muito de vocês. E é isso. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.